Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem por aí. Então, a gente tem esse tema que é uma pergunta, né? Que é possível ter harmonia nas relações? Uma outra forma que a gente poderia nomear isso seria se é possível a gente pegar as relações como caminho para o despertar. Então, a gente está buscando algum nível de afeto, algum nível de segurança, algum nível de respeito. É mais fácil, então, a gente olhar o que é que causa desarmonia. E, naturalmente, existem várias formas de se olhar isso e a gente vai dar um direcionamento aqui, né? Então, por exemplo, em geral, a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor é baseada numa noção de ganho e perda. Então, é sempre assim, o que é que eu estou ganhando nessa relação, ou o que é que eu vou perder se sair dessa relação, seja qual for a relação, tá? Em geral, quando a gente fala em relação, a gente dá muita ênfase à relação de família, ou a relação a dois, relação de casal, né? Mas pode ser qualquer relação, pode ser uma relação de empregado com o chefe, enfim, assim por diante, tá? Então, a gente usa certos critérios que a gente chama até de contratos invisíveis, né? Para dosar o que é que está dando certo e o que está dando errado numa relação. Ou o que é que faz uma relação ser uma relação de sucesso ou uma relação de fracasso. Por exemplo, algumas cláusulas, né? Então, item um, digamos assim, é, olha, se ao menos o outro fosse mais compreensivo comigo, né? Item 2, se ao menos a outra pessoa saísse mais comigo ou fizesse mais sexo comigo, né? Ou então, se a outra pessoa trabalhasse menos e tivesse toda a sua atenção para mim, né? O que acontece? Cada uma dessas sentenças que a gente colocou aqui, ela é ambígua, porque outra pessoa pode estar exatamente te dando aquilo que tu quer e ainda assim tu não vai se sentir satisfeito, né? É mais ou menos assim, a pessoa ela diz que ela quer ser rica, financeiramente falando, mas ela não se dá o direito de ser minimamente feliz com ela. Então, meu amigo, não adianta ter R$ 1 milhão na conta que você não vai conseguir ter essa felicidade que você está buscando, né? O que acontece? Nesse modo, a gente começa a resumir a nossa forma de se relacionar da seguinte forma: olha, se nós agirmos juntos, a nossa vida vai andar do jeito que eu quero. É uma coisa estranha nisso, né? Se nós agirmos juntos, a nossa vida vai andar do jeito que eu quero. Bom, daí o que acontece? A gente começa a se relacionar, seja qual for a relação, e a gente pega uma calculadora. Com essa calculadora, nós começamos a fazer o seguinte: bom, vamos lá. Quanto de afeto eu recebi? Aí soma. Quanto de afeto eu não recebi? Aí diminui, né? Então, esse tipo de relação ele acaba ficando com um índice elevado de inflação, né? Dá problemas. Daí, uma boa pergunta que a gente poderia fazer, né? É se a gente está usando as relações para transcender as relações. Ou seja, as relações elas são objeto de mais desejo, apego, raiva, carência, ciúme, ou elas são formas da gente usar para poder se ajudar a descobrir como gerar mais virtude, por exemplo, né? Seria interessante a gente dedicar um tempo para olhar o quanto de virtude a gente está gerando ao redor. Generosidade, moralidade, paciência, sabedoria, né? Concentração. Por exemplo, a gente está falando a gente está falando aqui de harmonia nas relações. Uma pessoa que está desatenta, ela não consegue ter harmonia nas relações. Ela não está nem olhando para outra pessoa. A gente começa a perceber que o que que seria se relacionar? É, por exemplo, tá aberto, tá aberto a, a olhar com profundidade o que é que acontece conosco quando a gente está na presença das outras pessoas. Essa seria uma boa definição. Por exemplo, a gente vai perceber que as pessoas elas são ambivalentes, que elas também são imprevisíveis, não dá para controlar. Elas e também são instáveis, da mesma forma que nós também. Uma das coisas que acontece para essa desarmonia ela ficar mais presente, né? Ela tá em alta, digamos assim, ganhar ibope, é o que a gente vai chamar aqui de o reino mágico ou o fantástico reino mágico do gostar ou não gostar. Por quê? Porque
Com o fantástico reino mágico do gostar ou não gostar, o mundo aparenta ser sempre perfeito. É muito simples. Se o mundo for do jeito que eu gosto, ele vai ser do jeito que eu quero e tudo vai andar bem. Se ele não for, é só mudar, né? Eu não quero dessa forma, eu quero de outra forma. Só que o que acontece? A gente não tem como experimentar a harmonia se a base da relação ela for uma certeza rígida, inflexível, sobre uma vida que flui, uma vida que está em constante mudança, né? Quem desconfia que isso é verdade, basta observar quando a pandemia chegou, recentemente, não faz nem 5 anos que a pandemia, né? Assim, virou um tema nas nossas conversas. E a pandemia chegou e a gente estava cheio de planejamento como é que a vida deveria ser. E aquilo mudou no instalar de ideias, né? Então, o que acontece? Por outro lado, a gente tem também esse potencial humano, né? E esse potencial humano, ele pode ser, ao mesmo tempo, construtor ou destruidor. Como assim? Mais ou menos assim. Ele pode, ao mesmo tempo, nós podemos, né, ter a capacidade de nutrir e aceitar um ao outro e ver o que é que pode ser feito na melhor forma de andar, ou nós temos a capacidade de simplesmente desnutrir e rejeitar o outro, né? E a nós também. Então, é um processo descarado, descarado é que assim, não tem muito o que acrescentar, né? E ao mesmo tempo simultâneo de crescimento. Às vezes a gente pode achar que é necessário nutrir para que o outro cresça, e às vezes a própria vida se encarrega de destruir aquilo que não está servindo mais, como se fosse uma espécie de podagem que a pessoa vai sofrer, né? Às vezes, por exemplo, hoje pela manhã, uma pessoa estava me contando que uma das experiências de estar presente que ela teve foi quando ela ia se afogando. Então, naquela hora que ela estava se afogando numa cachoeira, não veio as preocupações do trabalho, não veio as preocupações sobre como ser um bom pai, que na verdade era um rapaz que estava falando, não um amigo. Não veio as preocupações sobre ser um bom marido, as contas e por aí vai. Ele simplesmente estava se afogando, estava com muito medo, e durante esse medo ele teve que primeiro se dar conta de que estava com medo, para então perceber de que como ele é gigante, né, ele tem quase 2 metros, o pé dele estava muito próximo do chão. Então ele se permitiu cair para poder pegar impulso no chão e subir. Quando ele subiu, aí ele conseguiu respirar de novo e então conseguiu nadar. Isso é interessante, né? Ele sabia nadar, mas na hora de se afogar, ele estava tão aflito que ele não conseguia perceber isso, né? Então, se a gente olhar com cuidado, pessoal, talvez agora isso fique mais evidente, né? Que é os padrões comuns de relacionamento, eles estão defasados. Eles funcionam, né? Não é sobre isso que a gente está falando, mas eles têm consequências a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, é um milagre que qualquer relação hoje dure mais de 90 dias, né? Já pensou a pessoa ir no Procon reclamar que a relação dela não está funcionando? Ou então tem lá, vamos começar uma nova relação. Ei, que maravilha! Aí a pessoa bota lá na cláusula do contrato, é, a- é, 90 dias de teste. Qualquer defeito, né, nesses próximos 90 dias pode devolver para... Aí bota o endereço da mãe da pessoa. É isso, né? Então, o que acontece? A gente pode seguir pela direção do controle ou da manipulação nas relações. Ao fazer isso, o que a gente vai perceber? Que quando a gente começa a perceber que tem controle ou manipulação nas relações, é que tem essa cláusula invisível, que é assim, ó, se eu conseguir que me tratem exatamente como eu desejo ser tratado, então eu me sentirei seguro e protegido, ou segura e protegida. Se me dessem alguma garantia de que eu vou realmente receber tudo aquilo que eu exijo, então eu não terei de lidar com as mudanças, com a impermanência e a sensação claustrofóbica que é a incerteza de estar no controle da situação, né? Então, essas duas cláusulas elas são importantes da gente olhar sobre formas como geramos desarmonia nas relações, né? Então, o que acontece? A real é que o ponto central da desarmonia
é que nós caímos na ignorância, no abismo da ignorância, né? E acreditamos que as outras pessoas, elas são uma espécie de analgésico para a nossa dor, para a nossa ansiedade, para a nossa sensação de posse, a sensação de manipulação e controle, né? Essa ignorância, ela está descrita por avidya, né? Dentro dos ensinamentos do budismo, tá? A-V-I-D-Y-A. Tá? A vida significa estreitamento da visão, fixar-se a uma visão estreita e operar a partir dessa visão estreita com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e tentar burlar essa sensação de que e tentar, na verdade, ignorar o fato de que a impermanência está aí e que odiamos estar nessa posição onde não temos controle. A gente odeia isso. Então, um outro extremo, né? O outro extremo é também a gente cair na fantasia de que a gente não precisa mais de ninguém. Então, a gente tem um extremo onde a gente quer muito ter uma relação, seja ela qual for a relação. Mas, na verdade, o que a gente está querendo ali é manipular e controlar o outro. E a gente tem um outro extremo que é assim, eu não preciso mais de ninguém. Aí a gente, por uma questão de ignorância, a gente cai numa posição de soberba e dizer assim, eu vou chamar isso de desapego. Só que assim, tá bom, você pode chamar isso de como você quiser. Só que como que está a bagagem emocional e a inadequação, né? Quando a impermanência aparece, por exemplo. Ou então quando uma doença aparece. Ou então quando o seu corpo já não funciona mais como você estava querendo que ele funcionasse, né? Ou então quando o envelhecimento bate, então quando a pessoa tem notícia de que vai morrer, ou uma pessoa próxima, nossa, tem a gente entende que a pessoa vai morrer, né? Como é que fica isso? Esse extremo está bem representado no filme Na Natureza Selvagem, né? Into the Wild, né? Onde o personagem principal, ele então resolve descobrir a felicidade sozinho. Bom, assistam um filme que vocês vão ver onde é que isso vai dar. Daí o que acontece? A contraproposta, então, é a gente entender que, olha, não adianta sair por aí dizendo que eu estou buscando a harmonia na relação, quando na verdade o que você está querendo é manipular e controlar. E também não adianta cair no outro extremo, que é esse falso desapego, mas na verdade é uma espécie de indiferença às relações. Por que não adianta fazer isso? Porque a gente já começou a suspeitar que esses dois extremos, eles são autolimitantes. Ou seja, se a gente pode entender que esses extremos existem, acolher esses dois extremos, tá? Não é um movimento de rejeição ao que está acontecendo, porque todo movimento de rejeição tem uma agressão. Não é isso que a gente está promovendo. Mas o que é que a gente quer? A gente quer promover uma mudança onde a gente possa olhar o outro e possa, no mínimo, aprender com o outro e olhar o outro como um ser humano, por completo. Em geral, a gente olha o outro ou a outra pessoa dentro de uma função utilitária. Então é simples, ó. A função utilitária se não está funcionando, joga fora e vai para outro. Se não está funcionando, joga fora e vai para outro, né? Então, a gente não está buscando finanças, a gente não está buscando plano de saúde, não estamos buscando viagens, não estamos buscando família. O que a gente quer é buscar uma forma que a gente se relacione e que a gente exerça algum nível de virtude, algum nível de uma relação boa. Mas se a gente olhar com cuidado também, é como se tem um paradoxo que é o quê? São justamente as pessoas muito próximas que machucam a gente. Por quê? Porque a gente é capaz de olhar para essas pessoas como pessoas capazes de nutrir e apoiar, mas a gente ignora que elas também são capazes de nos ferir. Então, nesse momento, a gente está falando de pessoas, né? Mais à frente, a gente vai falar sobre karma. Não é que a pessoa faz isso, é que simplesmente ela se mistura com esse movimento kármico e a consequência de se misturar, se fixar ao movimento kármico é o sofrimento a curto, médio e longo prazo, tá? E o pior é que a pessoa diz assim, ué, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, como é que a gente poderia encontrar um lugar seguro, onde a gente poderia, então, construir coisas positivas, não fazer vista grossa para as coisas negativas e ainda assim ter
formas de lidar com esses padrões emocionais que surgem, né? Ou seja, como que a gente poderia se encorajar a ser mais aberto, mais atencioso, a abrir o coração, ao mesmo tempo que a gente examina os fantasmas que não queremos exorcizar de forma alguma, né? Porque, em geral, toda relação começa de um modo cordial, bela, bonita, e no final aquilo vira um jogo de barganha, onde cada um está com uma arma apontada na cabeça do outro, né? Daí a gente poderia se perguntar assim, o que é que temos feito? O que é que temos feito externa e internamente para transformar os conflitos em harmonia? Em geral, a gente foca bastante em transformar a harmonia do lado de fora. A pergunta aqui é, o que é que temos feito para transformar a harmonia do lado de dentro? Porque a verdade é assim, nenhum de nós é capaz de se fazer sozinho. Eu não fiz esse microfone, eu não fiz essa camisa, eu não fiz esse paletó. Eu não corto meu cabelo sozinho, no sentido que, tipo, alguém fez a tesoura ou a máquina e assim por diante. Tem um cabeleireiro, o barbeiro também. Essa cadeira, assim por diante, né? Então, ninguém consegue se fazer sozinho, professor. Um professor precisa de um aluno, um médico precisa de um paciente e vice-versa, né? Então, é muito. A gente está num tempo urgente onde a gente precisaria olhar com muito cuidado o modo como lidamos com a desarmonia nas relações. Em geral, a gente vai dizer que é assim. Primeiro, a gente pode usar a transmigração como recurso. Transmigração é assim: ou você está num lugar e aquilo está queimando e tu quer sair, ou tu vai ser colocado para fora. Então a pessoa está sempre pulando de galho em galho e ela não consegue achar o galho prometido, porque ela está sempre buscando o galho prometido do lado de fora. Ou a pessoa ela busca um sanativo, um alívio imediato, né? Então ela está numa relação, aquilo não está bem, ela não sabe lidar com a desarmonia, ela não sabe lidar com o conflito, né? E aí o que é que ela faz? Ela busca uma espécie de alívio imediato. Esse alívio imediato pode ser uma bebida, pode ser jogos, pode ser se enturmar com relações que não, enfim, ela tenta fugir do problema, né? Ou uma última forma seria uma visão mais profunda sobre como a gente se instala na realidade. Ou seja, tem a realidade que acontece o tempo todo, diante dos nossos olhos, e tem um modo como a gente reage a isso, né? Então, a gente vai precisar ser um pouco mais honesto sobre as estratégias de fuga que a gente lida para lidar com a vulnerabilidade. Vulnerabilidade aqui é justamente esse estado interno onde a gente está aberto às situações sem precisar estar controlando tudo ao mesmo tempo. Esse é o termo que a gente está usando para vulnerabilidade, tá? A gente entender o nosso lugar na realidade. A gente se entender como seres humanos, de novo, e não como deuses onipotentes que acham que sabem alguma coisa sobre como a vida funciona. Aí a pessoa pega um recorte de alguma coisa e diz: olha, sim, eu sei como é que funciona. E ela se move como uma marionete das emoções e acaba sofrendo com isso, né? E aí a gente poderia aprender a experimentar uma vida com mais abertura, com mais compaixão e também lucidez, tá? Precisa estar essas três condições juntas. A compaixão precisa da lucidez e uma reforça a outra, tá? A lucidez reforça a abertura, a lucidez reforça a compaixão e vice-versa, tá? Então, tem uma questão nesse processo que envolve o quê? Um processo um pouco paradoxal para a gente, que é, a gente precisaria entender como, então, soltar o controle e ser menos reativo nas situações. Sair do piloto automático, né? Por quê? Porque toda vez que algo acontece conosco, a gente já tem certas cartas na manga que estão tão fora de moda, né? Por exemplo, a gente tenta controlar, tenta resolver ou tenta manipular o que está acontecendo, seja em nós ou seja nos outros, né? Então, em vez de reprimir ou negar o que acontece, a gente poderia, então, sentir qualquer emoção que surja,
mas sem se fixar, sem apreender a emoção. Então, pelo contrário, por exemplo, se surgiu carência, você reconhece a carência. Se surgiu o ciúme, você reconhece o ciúme. Se surgiu a posse, o apego, você reconhece a posse e o apego. E a dependência que ele causa, né? Então, não reconhecer o funcionamento da mente, isso é ser um analfabeto emocional, né? Isso diz o meu professor, né, Lama Padmasambhava. Então, precisamos olhar para as relações com uma motivação mais ampla do que a motivação usual, que é a motivação do que é que eu posso obter em cima do outro. Daí a gente reconhece que o que é que seria cuidar das relações, buscar harmonia. A gente reconhece que somos seres de relação, pô. Eu cuido de mim para cuidar do outro. Eu gosto de falar dessa situação como, por exemplo, escovar os dentes, né? Por que eu escovo os dentes? Porque é um pouco estranho eu ir conversar com outra pessoa e ela ter que aguentar meu mau hálito. Ela não merece isso. Ela merece ser cuidado. Ela merece ter o mínimo de respeito, né? Então, a gente poderia experimentar os sentimentos sem se apegar ou negar o que surge. E daí a gente começa a experimentar um potencial de abertura que já está presente. É muito interessante isso, né? É um paradoxo. Em vez de tu fazer coisas, almejar obter coisas, o que tu vai começar a fazer é relaxar dessa sensação de inquietação. Por quê? Porque uma mente desatenta é incapaz de amar. Porque ela vai saltar de uma borbulha para outra. Ela está só seguindo os desejos, né, e apegos de um lado para o outro. Daí a gente, então, entende a vida contemplativa. A vida contemplativa ela se dá de duas formas, né? Por exemplo, a nossa inteligência usual ela é expansiva ou contemplativa. A inteligência expansiva é essa, que ela está pegando coisas e transformando em outras coisas, o tempo todo. Então, ela está sempre construindo coisas para fora. A inteligência contemplativa, ela está olhando para dentro. E a partir desse olhar de dentro é que ela começa a olhar como que as coisas se relacionam. É uma linguagem silenciosa, digamos assim. Isso quer dizer que o quê? Que a partir desse lugar, dessa vida contemplativa, qualquer pessoa pode se beneficiar com o que a gente está falando. Porque a gente não está falando sobre alguém. A gente está falando sobre a natureza da realidade e como a natureza humana se instala nessa realidade e o que acontece dentro de nós. Tá? Daí o que acontece? A gente poderia observar que a verdadeira desarmonia, numa resposta curta e grossa, né, ela vem pela ignorância sobre quem somos. Esse é o ponto. Essa ignorância vem seguida por avareza, por aquisitividade e, naturalmente, a defesa desse processo, né, que é a raiva e o medo. Então, a ignorância vem de avidya. Vidya, em sânscrito, significa lucidez, visão. A é negação, ou seja, perda da lucidez, perda da visão, né? E uma boa forma de resumir a vidya, tá? A gente precisaria de uma playlist para poder destrinchar a vidya. Vocês podem acessar isso no site da Roda do Dharma, tá? A gente poderia pegar a vidya e dizer o quê? A vidya significa apego a ter apego. Então, se a pessoa dizer assim para você, olha, você pode viver sem ter apego. A pessoa diz, não, isso é impossível. Sempre que estamos em desarmonia, a desarmonia ela pertence à experiência da roda da vida. A roda da vida é uma experiência, tá? Ou seja, a desarmonia significa que estamos em conflito. Esse conflito ele pode ter sido declarado ou não. Ou seja, por exemplo, algo que não gostamos tensiona nosso corpo, em fala e em mente. Isso pode ter sido declarado é falado, ou não. Aquilo pode ficar quieto lá e a pessoa simplesmente reage a esses processos. Então, investimos todas as nossas fichas em tentar solucionar as coisas como se elas viessem do lado de fora. Assim cairmos em um ciclo vicioso, que é a gente não se permite descansar desse processo. Isso é o samsara. A gente poderia entender o quê? Que quando a gente fala da vida contemplativa, a gente precisa de um eixo e de uma trajetória. A nossa trajetória é
A gente está aqui por pouco tempo, né? A gente precisa entender que a morte está conosco o tempo todo. E então a gente vai precisar de um eixo. Esse eixo, ele vai nos mostrar uma gama de possibilidades, né? Para a gente poder lidar com as nossas atitudes e o modo como a gente reage às situações. De novo, lembrando que, às vezes, a situação ela não está clara para a gente até que a gente entre nela. Esse é o ponto. Tipo assim, quer aprender a nadar? Não adianta fazer um EAD sobre natação. Você precisa entrar dentro da água. É isso. Então, as mudanças externas elas devem ser feitas sim, tá? Mas como é que a gente lida com os conflitos nossos, os nossos conflitos? Então, entrar em harmonia significa o quê? Olhar para os relacionamentos como mosaicos de algo maior que se chama a vida. É muito ingênuo a gente achar que vamos olhar para os relacionamentos, para o meu relacionamento. O meu relacionamento, ele vai nos ajudar a entender o relacionamento como um todo. É sempre isso. Ou seja, uma relação, ela tem que ser usada, ela tem que ser vivida para transcender a própria relação. Daí a gente vai propor o quê? Dentro dos ensinamentos das 4 9 verdades e o caminho de 8 passos, a gente tem o que a gente chama de compaixão e grande compaixão. A compaixão, a gente pode ter até uma intuição, que é o quê? O outro está sofrendo, a gente deseja aliviar aquele sofrimento, né? Agora, o que a gente vai tentar propor aqui como harmonia nas relações é a grande compaixão. Por quê? Porque a compaixão ela é explicada, ela é exemplificada como um avô brincando com seu neto de futebol na praia de Copacabana. Aí o neto, ele está super focado dentro do jogo. Ele quer ganhar o jogo. E para ele aquilo é muito sólido. Ele pega um pedaço de madeira, desenha um retângulo, desenha as traves, põe a bola e ele está dando drible no avô e por aí vai, está ganhando de goleada. E o avô está sorrindo para aquilo, porque ele entende que aquilo é só um jogo. Aquilo não tem substancialidade nela mesma. Então a compaixão seria a gente ajudar a criança a ela ser vitoriosa no jogo, já que isso vai torná-la feliz, né? A gente não quer que ela se sinta infeliz. Porém, isso não resolve, porque vai surgir um outro jogo, e um outro jogo, e um outro jogo, e um outro jogo. O que é que a gente vai aspirar? A gente vai aspirar a grande compaixão, porque a grande compaixão, ela vem por bodhicitta, ela vem por lucidez, vem por prajna paramita. E aí a ideia é o quê? A ideia é a gente, então, pegar e ir no cerne da questão, que é unir os meios hábeis a partir da compaixão e a questão da sabedoria sobre como a mente se engana e cria desarmonia. Então, a grande compaixão ela é mais profunda e ela é mais assertiva. Tá? Se a gente só tiver compaixão, uma hora a gente vai travar, porque tem apego. E a gente não vai saber lidar com o próprio apego. Se a gente só tiver a sabedoria, vai faltar meios de ajudar. Por quê? Porque se tu quiser saber como é que funciona um jogo de futebol, tu pode entender aquilo, mas melhor é tu ir na torcida, tu entrar em campo, tu tocar na bola e por aí vai. E escutar os jogadores, escutar o técnico, ou seja, é uma coisa experimental. Então a grande compaixão, ela é indissociável de bodhicitta, tá? E ela vem para a compreensão de como a mente se engana e como que a gente também faz para se liberar desse processo. Então bodhicitta tem a motivação de querer ajudar, ou seja, em busca dessa harmonia que a gente já tem, né? Bodhicitta, ela traz esse retorno. A gente também precisaria meditar, ou seja, a meditação que a gente está buscando não é uma meditação de algo novo que a gente vai criar. É uma meditação que vem por bhavana, ou seja, por cultivo de algo interno. Tá? E como formas de se relacionar no dia a dia, para lidar com a desarmonia, a gente tem as 5 sabedorias. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de dharmata. Cada sabedoria dessa, ela tem uma qualidade de experiência dentro. Por exemplo, quando a gente está se movendo por ciúme,
A qualidade de experiência da gente é: não suportamos que exista uma pessoa melhor do que nós. A gente não suporta isso. É isso. E esse melhor, ele é completamente subjetivo. É simplesmente um surto que aparece. Uma outra forma de lidar com isso seria a pessoa, então, praticar a sabedoria do espelho, por exemplo, onde ela está vendo que essa emoção surge, mas ela não pode ser definida por essa emoção. A mente simplesmente espelha o que está acontecendo, mas o conteúdo da mente não consegue, o conteúdo não consegue fixar no espelho da mente. Ou seja, é ver o outro com os olhos do outro. A sabedoria da igualdade é alegrar com as qualidades que o outro tem para oferecer. Todo mundo tem alguma qualidade para oferecer. A sabedoria discriminativa é discernir, ou seja, ter um eixo claro sobre como queremos levar a nossa vida. A sabedoria da causalidade é entender que aquilo que é positivo provoca ações benéficas e aquilo que é negativo precisa ser aprimorado, né? Então a gente não vai dar vazão a coisas negativas porque aquilo vai trazer sofrimento. E a sabedoria de Dharmata é a gente entender de fato qual é a nossa verdadeira natureza. Então, se a gente se mover a partir das 5 sabedorias, é possível sim ter harmonia nas relações. Tá? Sobre esse ponto da grande compaixão, o 17º Karmapa, para finalizar, né, ele enfatiza. Ele diz: a grande compaixão, ensinada no budismo, não é uma resposta emocional tingida de tristeza ou medo, que vem e vai, e resposta a uma situação temporária. Ela não é superficial, nesse sentido, mas mais profundo e, portanto, estável também. Então, ela não é superficial nesse sentido, mas é profunda e, portanto, estável. Essa estabilidade profunda se deve ao fato de nossa compaixão ser baseada na sabedoria e na lógica. Essa compaixão não é uma mera empatia ou simpatia, nem algum tipo de preocupação ou afeição. A pessoa não está dizendo: olha, eu sei o que você está passando, eu entendo a sua situação. Também não está vindo de alguém de cima para baixo. Na verdade, não é o caso que a pessoa ela sinta compaixão, ela está num lugar melhor e o outro está com pouca sorte. Coitadinho, né? Logo, precisamos oferecer a nossa situação compassiva a uma pessoa desafortunada. Na verdade, a verdadeira compaixão faz pouca distinção entre eu e o outro. Sentimos naturalmente que somos parte dos ensinamentos e eles são parte de nós. Podemos sentir o sofrimento 100%, ou pelo menos realmente sabemos bem como é o sofrimento. E assim somos capazes de assumir todo ou maior parte do seu fardo. Essa é a capacidade que precisamos desenvolver. Significa que sentimos pouca ou nenhuma distância entre nós e os outros. E aprender eu e o outro é fraco ou inexistente. Então assim aprendemos isso, né? Pois a sensação de separação em dois se desvaneceu.